You. Sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo. Se você é professor de inglês, seja na escola pública, particular, ou mesmo se você quer ser professor, quer trabalhar com alunos em sua casa, um curso particular, ou montar um curso, eu tenho o método ideal para você. Se você também é coordenador pedagógico de alguma escola ou diretor, seria muito interessante você conhecer o método IUP, porque você vai fazer um grande diferencial para os seus alunos e para o seu futuro escolar. Então, olha só, o método IUP Inglês Criativo, ele é próprio, diferenciado. Quais são os diferenciais principais? Você vai ter pronúncia escrita, vocabulário sempre com a pronúncia escrita IUP. Então você vai ter escrita em português a maneira correta de se pronunciar em inglês. Todos os livros IUP, todos os meus livros são assim, porque essa foi a forma que eu aprendi e que realmente vi que faz a diferença na motivação dos alunos e que eles sabem exatamente o que está fazendo. Então, por exemplo, aqui você tem a palavra table. Olha só, embaixo como se pronuncia. Table. Flower, flower, sempre com um acento na sílaba tônica, mostrando onde você tem que carregar na palavra. Então isso aí faz toda a diferença na segurança de pronunciar. E é bom tanto para o professor quanto para o aluno. O professor também fica mais fácil de dar a sua aula, mostrar o fundamento da pronúncia. Além dos vocabulários com a pronúncia escrita, todos os livros são sempre assim, ilustrados também, muito legais, explicações claras e eficientes. O aluno entende e aprende. Então, isso faz toda a diferença no aprendizado do inglês. Se o aluno começar bem, entender o processo, como que a coisa funciona, ele vai ter muito mais facilidade de aprender realmente a falar inglês, a chegar no objetivo final. Outra coisa que é utilizada bastante no método IUP são músicas e filmes também. Então, por exemplo, eu trabalho com scripts de filmes e, no meu caso, eu também sou músico e utilizo a música como uma ferramenta, um acessório muito interessante, muito importante. Quais são os grandes diferenciais do IUP? Por que você tem que utilizar na escola? O inglês até hoje nunca foi utilizado como uma ferramenta de aprendizado do idioma. Sempre foi uma coisa para o aluno apenas aprender a fazer provas. Então chegou a hora de ele realmente aprender um idioma, aprender a falar o idioma mais importante do planeta. Não perder mais tempo escolar com isso. Então tem que aprender inglês, aprender a falar inglês, senão ele não tem utilidade nenhuma. Não havia nenhum método ainda com a preocupação com a fala, com a pronúncia. Sempre o foco era nas provas. Então, o IUP vai desmistificar isso aí, tá? O aluno vai ter sempre o foco na fala, aprender a falar, aprender a fazer a coisa que realmente é importante no idioma inglês. O professor também pode utilizar a criatividade na sala de aula. Então, o método IUP beneficia muito o professor isso, porque quando eu fiz o material, eu pensei muito nisso, no professor, facilitar o trabalho dele. Vamos ver aqui, então, os livros que compõem o método IUP. Tem os livros IUP Kids, que são feitos para crianças, ensino fundamental e também para iniciantes em inglês em geral. Os livros Kids são muito lindos, muito interessantes, sempre com a pronúncia escrita aqui, só para você ter uma ideia, ilustrados embaixo como se pronuncia. Esses desenhos eu contratei um desenhista especialmente para ficar mais apropriado, para o aluno realmente entender, ver como que eu queria, o processo todo. Então fica muito mais fácil, sempre com a pronúncia escrita. Então, por exemplo, aqui as meias em inglês, socks, sempre falando, sempre embaixo, sempre um acento mostrando como o aluno vai pronunciar. Então, por exemplo, esse é o livro IUP Kids, feito para crianças e iniciantes. Livro IUP Total. Esse é um livro que tem toda a estrutura da língua inglesa, com as explicações, a pronúncia escrita sempre vai estar presente e também exercícios que são interativos. Nesse livro é o melhor livro de inglês de todos os tempos. Ele contém o conteúdo para qualquer escola, para qualquer curso de inglês, de uma forma muito interessante, muito diferente do tradicional. Tudo que você vai ter uma explicação muito detalhada, muito bem feita de todas as matérias de uma maneira altamente
produtiva. Os exercícios são interativos, o aluno é que vai ter que construir a frase, sempre ele vai passar para o inglês. Isso aqui tem um áudio também que acompanha, que é muito legal, eu dou espaço para o aluno falar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma frase aqui, número 4, no CD, no som, no áudio, vai ficar assim: você come arroz? Dentro desse espaço, o aluno tem que falar, e eu vou e faço a frase em inglês. Do you eat rice? Do you eat rice? Ok? Ainda tem um espaço para ele repetir. Então, ele vai estar sempre construindo. Vai trabalhar a leitura, a escrita, a fala e a audição. Todos os fundamentos ao mesmo tempo. Então, realmente é muito legal. Sempre aqui nos vocabulários com a pronúncia escrita, no áudio eu dou as dicas de pronúncia também, sobre inglês americano, inglês britânico. Então, tudo que precisar vai estar aqui presente. Esse livro tem até um mini dicionário no final com a pronúncia escrita, que ajuda bastante também. O outro livro é o livro Inglês Explícito. O inglês explícito você já vai ter por temas. Então, por exemplo, comida, hotel, inglês instrumental, informática, o business English, né, o inglês de negócios, compras, aeroporto. Então, especificamente em cada situação, a pessoa vai saber como se virar. Isso facilita muito a vida. Vamos ver aqui um exemplo de uma lição. First meeting, que é primeiro encontro. Então, tem aqui as frases principais do primeiro encontro, com a pronúncia escrita, facilitando bastante a vida de qualquer pessoa. Se aprender bem o que está no livro, já é suficiente para a pessoa se comunicar muito bem em uma viagem, por exemplo, e também serve como um livro auxiliar de um paradidático, ou didático, depende do como o professor quer formatar a sua aula de inglês. Então, tudo que você precisa, você vai ter nesses dois livros. O IUP oferece também alguns cursos, curso básico, um curso de viagem e um curso completo de formato virtual ou impresso. Então, tudo que você precisa você tem no IUP, Inglês Criativo. Para o professor, para quem quer dar um upgrade, fazer uma coisa bem legal também, existe também o nosso curso de imersão em inglês. Tá? Você passa 4 dias, 50 horas diretamente comigo em minha chácara e você vai aprender o equivalente a mais de 1 ano em inglês. Então, muito legal. O IUP tem um site oficial, que é o inglescriativo.com.br, que você pode conhecer todos os produtos, toda a filosofia IUP. Aqui a gente fala de tudo. Tem um blog onde você tem dicas também de inglês, muito legais, tá? De todos os assuntos relevantes da língua inglesa, você vai ter sempre um tópico. Aqui você tem o Facebook, o canal do YouTube, primeiro. Aliás, olha só, nós estamos completando 100 mil inscritos, falta só 100 até nessa semana mesmo, com certeza vai ser completado. Muito legal. Inscreva-se também para receber as notificações aí, conhecer o conteúdo. Facebook, canal IUP, Inglês Criativo. E aqui o site da Imersão em Inglês IUP, curso de imersão em inglês.com.br. Então, se você pretende ter um ótimo método para trabalhar, para fazer um grande diferencial em sua escola, colocar um curso de inglês ao invés de apenas um material de inglês, você está no local certo. Tenho certeza que você vai ser muito feliz em sua profissão. O IUP é feito para o professor e para quem trabalha com a língua inglesa, e principalmente para o aluno. Então, é isso aí. Estamos à sua disposição. Acesse o site, conheça as redes sociais, e você vai ter sempre alguma coisa perfeita para você. Um grande abraço do professor Fernando Siqueira.